Uma forma da gente fazer uma pesquisa com os nossos estudantes é utilizando o recurso de escolha. Só que o recurso de escolha ele permite só que a gente faça uma pergunta para esse nosso estudante e essa pergunta tem que ser com algumas opções. Então a gente não permite que o nosso estudante forneça, por exemplo, uma pergunta aberta ou de marcar ou com várias questões. Então, no caso da gente precisar fazer uma pesquisa com os estudantes e a gente quer definir um conjunto de questões e ainda colocar se essa pesquisa vai ser respondida de forma anônima ou não, é através do recurso da atividade, melhor dizendo, pesquisa. Para colocar uma pesquisa, a gente vem aqui ativar a edição. Então, para ativar a edição do nosso curso. E eu pensei, então, criar uma pesquisa com os estudantes do meu curso aqui de planejamento da viagem, onde eles vão ter que fornecer alguns dados, por exemplo, quanto que eles estariam dispostos a investir numa viagem, qual é a sua duração, enfim, informações que para algumas pessoas pode ser um pouco constrangedoras de dizer assim, olha, eu não tenho tanto dinheiro para gastar numa viagem, então eu teria esse orçamento, ou prefiro esse tipo de viagem, ou porque eu tenho restrições, não gosto de praia, eu não gosto de montanhas. Então a gente poderia criar uma pesquisa com esses nossos estudantes, até mesmo de forma anônima. O pesquisa ele é muito semelhante ao que a gente está acostumado através do Google Forms ou outros recursos que fazem esse levantamento de perguntas para um conjunto de pessoas. Então, no caso aqui do pesquisa, a gente vai adicionar na aula de Conhecendo o Local, a gente já ativou a edição do curso. Vamos vir aqui na opção de adicionar uma atividade ao recurso e selecionar a opção pesquisa. Notem que há dois tipos de pesquisa no Moodle, a gente vai escolher o primeiro, que é a pesquisa somente. Vamos adicionar. E aí a gente vai começar o preenchimento desse formulário. Então, vou fazer uma pesquisa com os meus estudantes sobre quanto que eles estariam dispostos a investir numa viagem. Então, quanto você estaria disposto a investir na sua viagem? Então, essa vai ser a pergunta principal, ou seja, esse vai ser o objetivo da minha pesquisa. Eu posso colocar aqui alguma descrição, vou colocar a mesma da pergunta, e aí eu começo a configurar a minha pesquisa. Então, primeiro, qual é a disponibilidade, ou seja, de quando até quando a minha pesquisa vai ficar aberta, como que vai ser a apresentação dessas perguntas, então aqui que eu registro se vai ser marcado o nome do usuário ou se vai ser de forma anônima. No meu caso, vou optar por forma anônima, se ele pode registrar múltiplas submissões, se eu vou querer ser notificada. E aí, também após a submissão, mostrar uma página de análise, sim ou não, vou optar sim, e fazer uma mensagem de conclusão. Então, por exemplo, obrigada por participar da pesquisa. E aí eu poderia até mesmo dizer qual é a atividade seguinte que ele vai fazer. Feito isso, eu vou pedir aqui para salvar e mostrar. E aí, então, o Moodle já vai habilitar para a gente um conjunto de opções, onde a gente vai colocar agora, vai configurar as questões que a gente quer adicionar na nossa pesquisa. Então, vejam que já vai aparecer a descrição inicial, eu poderia ter colocado uma descrição um pouco maior, com mais informações para o estudante, que é o que vai aparecer aqui. Aparece também quantas respostas já foram submetidas e quantas questões a gente tem. Nesse momento a gente não tem nenhuma. Então, para adicionar uma nova questão, vocês vão localizar aqui o link de editar questões. No meu vídeo aqui ele está um pouquinho escondido por causa do tamanho da tela, mas no de vocês deve aparecer bem grande. Então, vou editar a questão. Vou pedir, então, para selecionar que tipo de questão que eu quero. Então, por exemplo, a minha primeira questão poderia ser qual o seu destino favorito ou o que você gostaria, para onde que você gostaria de viajar. Então, vou pedir uma opção, uma pergunta aqui de múltipla escolha. Então, escolhi múltipla escolha. Vou fazer a pergunta, qual é a sua preferência, qual é o seu local de preferência para desfrutar nas férias. E aí eu posso colocar algum rótulo dizendo questão 1, questão 2, enfim. Posso pedir se eu vou querer que seja preenchido ou não. E cada uma das alternativas eu vou preencher aqui nesse quadro aqui com múltiplas linhas. Então, vou colocar primeiro praia, depois cidade, montanhas ou outra opção, outro destino.
Então, vejam que eu só segui as instruções aqui que foram dadas, então, que pediu cada linha colocar uma resposta em cada uma das linhas. Terminei de preencher minha questão, posso salvar. E aí eu posso já colocar uma segunda questão. Então, poderia pedir, por exemplo, para ele uma resposta curta, uma resposta numérica, para que ele me diga, por exemplo, qual é o valor que ele gostaria de investir. Então, vou colocar, por exemplo, aqui uma resposta de texto curto, em que ele vai dar só uma resposta bem curtinha para a gente. Qual o valor que você estaria disposto a investir na viagem? Então, essa vai ser a minha pergunta. Vai aparecer a quantidade de caracteres ali, algumas configurações para a gente preencher, que a pergunta já vai estar na segunda posição. Vou salvar minha questão. E a última pergunta que eu vou fazer nessa minha pesquisa é qual é o período de dias, quantos dias que ele estaria disposto a viajar. Então, posso escolher, por exemplo, agora uma resposta numérica, já que vão ser quantos dias. Então, quantos dias você tem para viajar? Então, vou colocar ali, posso colocar um valor mínimo e máximo, então, pelo menos um dia, e podemos colocar aqui até 30 dias. Então, ele vai ter que escolher entre essa faixa e salvar a questão. E aí, a nossa pesquisa já vai estar pronta. Eu posso posicionar, então, não quero que essa seja a primeira pergunta. Posso posicionar para a parte de cima, então vocês podem trocar aqui as questões livremente. Terminei de montar as minhas questões, aí eu posso visualizar, né, lá na visão geral, como que vai estar as minhas questões, que eu posso simular um preenchimento. Ele já vai dizer que vai ser anônimo esse preenchimento, vai aparecer assim, dessa forma, o meu questionário. E depois, quando o professor já disponibilizar para o aluno, vocês podem ver as respostas dessa pergunta da seguinte forma. Então, voltei na minha página inicial, tem ali o link da atividade, né, da pesquisa, e aí vocês vão ter aqui a opção de mostrar as respostas. Então, nessa mostrar as respostas, vai aparecer as respostas dos estudantes de vocês, ou ainda vocês podem aqui na análise e analisar um pouco mais essas informações, até mesmo exportar os valores que foram fechados para o Excel. Então, essa seria a opção da gente criar perguntas, né, criar pesquisas para os nossos estudantes.